Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, em um nome de Jesus, e a gente vai estar começando a ministração dessa noite. Aí, Mateus, você é o cara mesmo, velho. Vou falar para você. Esses caras são demais. Evangelho de Mateus, capítulo 1. É um texto um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ministrar. Então eu queria que você abrisse aí, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá e Itamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Rute, Obed gerou Jessé. Jessé gerou de Rute o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual Jesus nasceu, que se chama o Cristo. Assim, a soma das gerações de Abraão a Davi foi 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Chega até a ser meio difícil de falar, irmão. Gerou, você deu até uma engasgada. Quem já leu as genealogias que existem na Bíblia? Levanta a mão. Quem achou difícil, levanta a mão. Irmãos, é interessante esses textos. Aqui eu peguei a genealogia de Jesus. Mas a gente pode ir para o Antigo Testamento e a gente vai ver várias genealogias ali. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Bertrano e assim vai. Aí você deve estar pensando assim, pastor, o que você está querendo falar com esse texto mais louco do mundo? Meus queridos, eu estava orando a Deus e buscando ao Senhor no decorrer da semana, quando o pastor Ricardo fez o convite para estar pregando nessa noite, e eu comecei a perceber algumas coisas na minha vida. Quando eu era pequeno, eu lembro que uma certa vez, o meu pai, o senhor José lá atrás, aquele cabelinho branco lá, ele fez um estilingue para mim. E esse estilingue, irmãos, eu nunca tinha mexido com esse negócio. Adivinha quem foi o primeiro que eu acertei? Ele me fez o estilingue, aí ele ficou lá de longe. Eu mirei e soltei. Acertei a testa do meu pai. Rapaz, mas isso deu um problema para mim. Apanhei de estilingue, de tudo. Rapaz, olha, era muito interessante isso. E isso marcou a minha infância. Eu lembro de uma pessoa que morava perto da gente, que chamava Ricardo, se eu não estiver enganado. Minha mãe acho que vai lembrar, meu pai também. Você lembra disso? Era uma pessoa muito legal, muito gente boa. E isso marcou a minha infância. Se eu perguntar para você aqui agora, de pessoas da sua infância, você lembraria do nome delas? De pessoas que marcaram a sua vida? Quem acha que sim, levanta a mão. Amém.
Eu tenho certeza que você vai lembrar. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguns nomes que fizeram a diferença na sua infância. Eu tenho certeza que você vai lembrar de pessoas que marcaram a sua infância. Se eu perguntar de situações também, eu tenho certeza que você vai falar infinitas situações que marcaram a sua infância. Eu lembro uma vez também que nós andávamos muito de ônibus. A minha mãe, ela vendia roupa e ela levava a gente para Campinas. E ela via com aquela monte de sacola, velho. Nossa, desse tamanho assim. E nós tudo para junto lá. E sabe o que eu fazia? Quando a gente ia nas lojas de roupa lá em Campinas para comprar, para revender depois. Você já viu aqueles alfinetinhos de roupa? Eu enfiava na pele assim. Eu não sei quem já fez isso, cara. Meu, não sou o único. Aleluia, Jeová. Eu enfiava aquele negócio na mão e achava a maior coisa doida, velho. Olha, ficava assim ainda. E eu lembro também que eu me escondia da minha mãe, no meio das araras lá de roupa. Uma certa vez minha mãe já estava na correria com aquele monte de sacola, e eu me escondi, no meio das roupas. Sei que a minha mãe ficou maluca, ficou doida atrás de mim. E na hora que eu apareci, irmão, eu pensei que ela ia, né, coitado de mim. Tomei um sacode. E olha como que é interessante, irmão, porque o tempo passa, e aquilo que a gente planta, a gente colhe, amém? Depois de velho, o Davi, uma vez a gente foi numa loja de roupa. A gente colhe, irmão. O que a gente planta, a gente colhe. O Davi me deu de esconder no meio das roupas. E eu pensei que ele estava com a Camila pensou que estava comigo. E na hora que a Camila chegou em mim e falou assim, cadê o Davi? Eu falei, estava com você. Não, estava com você. Rapaz, para mim acabou o chão ali, irmão. E eu lembro na época ainda que eu tinha um problema de pressão alta, sangue de Jeová. Começou a dar um negócio em mim, e eu lembrei quando eu fiz isso com a minha mãe. Mas o que eu estou falando com você, tudo isso aí, é de coisas que marcaram a nossa infância. De pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. De pessoas que influenciaram a nossa história. Por exemplo, meu pai, pela misericórdia do Senhor, ele é corintiano. Né, José? Sangue de Jesus. Ele não conseguiu me influenciar, irmão. E hoje, para a glória de Deus, sou São Paulino. Cadê o aleluia? Ninguém tá feio aí o negócio, hein? André, tamo junto. Ele não conseguiu me influenciar. Hoje, o Davi, eu pensei que iria influenciá-lo. Mas também não consegui influenciá-lo. Mateus, acho que foi influência sua, irmão. Ele é palmeirense. Vou falar para o seu irmão. Difícil isso. Mas glória a Deus por isso. A influência que nós causamos na vida das pessoas, ela vai ser para bênção ou para maldição. Muitas pessoas têm feridas na sua vida, feridas na sua alma, de coisas que aconteceram lá no passado, de coisas que influenciaram a sua vida e que machucaram a sua alma. Mas tem pessoas também que, ao lembrar de pessoas, sentem um prazer muito grande, uma alegria assim muito forte, porque influenciaram a sua vida para a bênção. Pastor, o que o texto que você leu aí hoje tem a ver com a ministração dessa noite? Eu tenho certeza que essas pessoas que foram citadas aqui na genealogia de Jesus, foram pessoas que fizeram a diferença. Porque senão elas não teriam sido lembradas. Ou você acha que só existiu essas pessoas? Quando nós olhamos ali no Antigo Testamento, falando sobre as pessoas, fulano gerou ciclano, e assim vai, não existiu somente essas pessoas. O interessante é que essas pessoas fizeram tanta diferença, que elas foram lembradas na palavra de Deus. E hoje, dia 23 de julho de 2017, elas estão sendo faladas aqui. E você escutou falar do nome delas.
E aí eu vou perguntar para você assim, como nós queremos ser lembrados daqui a 5 anos? O que você acha de como você vai ser lembrado daqui a 5 anos? Qual é a diferença que você tem feito no meio que você vive? Qual é a influência que você está exercendo no meio que você está inserido? O que você tem feito para falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, para influenciar a sociedade ao qual você está inserido? Se eu falar de alguns nomes aqui do passado, eu tenho certeza que você vai lembrar. Martin Luther King. Quem se lembra do Martin Luther King aqui? Ou quem já escutou falar, né? Se lembrar, porque aí você está... Aleluia. Uma boa parte das pessoas já escutaram falar dele. Porque ele fez uma diferença na sua época. Mas e se eu perguntar também, falar de um nome chamado Adolf Hitler? Esse é pior. Eu não preciso nem falar para você muita coisa. Mas ele causou uma influência negativa na humanidade. Mas foi um cara que se destacou por aquilo que ele fez. Se daqui 10 anos alguém estiver ministrando numa igreja e falar assim, eu lembro de uma pessoa chamada fulano de tal, que ele era da igreja Arca da Aliança. Um dia aquela pessoa me encontrou na rua, falou de Jesus Cristo para mim, e eu tive um encontro com Jesus. E a minha vida foi transformada e hoje eu sou o pregador pela misericórdia de Deus. Você já imaginou o que isso pode causar na vida de uma pessoa? Falar do amor de Deus? Eu queria trabalhar com você nessa noite sobre esse tema, chamado poder da influência. O poder da influência, ele é maravilhoso, sendo bem aproveitado. Nós podemos influenciar a nossa família, podemos influenciar as pessoas que trabalham conosco, podemos influenciar a sociedade ao qual nós estamos inseridos. Eu e você fomos chamados para fazer o quê? A diferença. E sabe o que é interessante? Nós observamos no nosso tempo uma geração que não tem influenciado. Ô louco, pastor, mas olha quantas igrejas, olha o que está acontecendo. Amém. Realmente existem muitas igrejas, para a glória de Deus. Mas nós, brasileiros, estamos perdendo o poder da influência. Por que estou falando isso? Há mais de 2000 anos atrás, nasceu Jesus Cristo. Ele viveu no meio de nós. Influenciou pessoas. Pessoas o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele escolheu 12 pessoas para o ajudar no seu ministério. E foi através dessas 12 pessoas que chegamos aqui hoje e temos essa palavra na nossa mão. 12 pessoas! Sabe quantos evangélicos tem no Brasil hoje? Alguém tem noção? 32 milhões de evangélicos. Glória a Deus por isso. 32 milhões de evangélicos. Mas posso ser sincero com você? E você pode até talvez ficar bravo comigo. 32 milhões de evangélicos que não têm influenciado. Ô louco, pastor! Meus queridos, essas 12 pessoas lá no passado pegaram a obra de Deus, agarraram com todas as suas forças e fizeram a diferença na época deles.
Eles se dedicaram ao reino, eles se dedicaram ao evangelho, dedicaram a sua vida em prol do reino. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje são as facilidades. Estamos vivendo numa época que tudo é fácil para nós. Ai, ô louco pastor, então acho que você está vivendo num mundo errado. Não estou falando sobre isso, irmão. Condição financeira, não estou falando sobre trabalho, eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a palavra de Deus. Hoje você tem a palavra escrita, você tem a palavra de Deus no celular, você tem a palavra de Deus num MP3, você tem a palavra de Deus, meu irmão, em tudo quanto é lugar. Mas infelizmente nós temos perdido o poder da influência. E por que eu chego nessa conclusão? Eu não preciso falar muito para você qual é a atual situação do nosso país. 14 milhões de desempregados. Recessão brava. E meus queridos, eu não estou falando de partido Y, partido X e nem do Z. Eu não estou falando de política. Não estou falando de política. Estou falando do poder de influência que nós, servos de Deus, temos. Não estamos conseguindo mudar a nossa sociedade. A Bíblia é a palavra de Deus, e hoje foi um texto que a pastora falou de manhã, fala assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, somos o povo que chamamos de Deus. Se nós nos humilhar, orar e buscar ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele ouvirá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia! O que estamos fazendo? O poder de influência está em nós. O poder de influência está em mim, está em você. E nós precisamos influenciar essa geração, meus queridos. Eu não estou falando, é interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê as coisas acontecerem. E aí você pode estar pensando assim, nossa pastor, mas a Bíblia está se cumprindo, eu creio, amém por isso. E meus queridos, não é querendo apavorar você, mas a situação é daqui para pior. Mas, quando estamos aqui, na nossa geração, podemos exercer influência. Ou o que você tem é reservado somente para você. Ou o que você recebeu ao levantar a sua mão e aceitar a Cristo Jesus foi limitado somente para você. A Bíblia fala que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus queridos, precisamos exercer o poder de influência que há em nós. Quem aqui já influenciou a sua família? Levanta a mão. Amém? Quem ainda não for, meu irmão, em nome de Jesus, você vai influenciar. E em nome de Jesus, muito em breve, você vai ver a sua família servindo a Jesus, junto com você. Amém, irmão? Esse irmão é chique demais, velho. Em nome de Jesus, você vai influenciar a sua família e em breve, para a glória de Deus, eles vão estar servindo o mesmo Deus que você serve. Só que você tem que fazer com que o poder da influência que existe em você saia de você. Saia de dentro de você. Só que, para que tudo isso aconteça, precisamos fazer algumas coisas. E eu queria que você abrisse junto comigo um texto que está lá em 2 Coríntios,
2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia! Somos a carta de Cristo aqui nessa terra. Somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Somos pessoas responsáveis para anunciar o Evangelho na nossa geração. Meus queridos, somos a carta de Cristo. Paulo fala sobre essa carta que nós representamos. A igreja de Coríntios, eu não sei se você conhece a história, mas no 1 Coríntios fala sobre uma igreja que estava totalmente perdida. E Paulo chega ali na 1 Coríntios e começa a arrumar a casa. E ali em 2 Coríntios ele chama as pessoas de carta de Cristo. Meus queridos, nós somos representantes do Senhor aqui nessa terra. Somos uma carta de Cristo aqui. E como carta temos algumas funções. Quem já recebeu uma carta de uma pessoa muito querida aqui, levanta a mão. Na época de carta, né? Recebe ainda? Aleluia, Jeová. Hoje em dia a carta mudou, né? WhatsApp, né? Mas, rapaz, era interessante. Não era legal? Você recebeu uma carta, e aí a pessoa escrita à mão, cara. Era a sensação. Hã? Boa. Não era maravilhoso isso? Quando eu recebia essa carta escrita à mão, cara. Você via que a pessoa dedicou um tempo, ela dedicou algo ali para escrever para você. E era algo maravilhoso. Eu não sei se você lembra daquele filme, acho que Central do Brasil, se eu não me engano. É Central do Brasil? Que aquela atriz, a Fernanda Montenegro, escrevia-se as cartas das pessoas que não conseguiam escrever. Nós somos cartas de Cristo aqui. E a carta, ela tem as suas funções. Como carta, temos funções. E interessantes. Por quê? A carta, naquela época, hoje, é lógico, é usado ainda, mas não tanto com a frequência que era no passado. Ela só vai poder ser escrita em um material que sofreu mudança. O papel vem do que, irmãos? Da árvore. Eu sei que muitas pessoas devem ter escrevido na árvore, né? Fez até o coraçãozinho lá. Ficou aquela coisa mais bonita. Mas você pegou aquele pedaço de madeira e mandou para a pessoa pelo correio? Como? O papel onde você escreve a carta, ele precisou passar por uma transformação. Ele precisou passar por uma transformação e aí chega-se no resultado do papel. Por que eu estou falando isso? Nós, como carta de Cristo, irmãos, só podemos ter função se formos transformados. E essa transformação vem através do quê? Eu te aceito, Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador da minha vida. Ali se inicia a transformação na sua vida. E ali você começa a fazer parte de uma função poderosa, que é ser carta de Cristo aqui nessa terra.
O papel, ele tem a sua função, mas ele só pode ser escrito se ele sofrer uma transformação. E essa transformação, meu irmão, não é do dia para a noite. Por quê? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, quando você aceitou a Cristo Jesus, na sua vida passada, nossa, falar de vida passada é meio estranho, né? Parece que a gente... na sua vida antiga, vou falar de vida passada, fica meio estranho. Mas na sua vida antiga, antes de Jesus, se você lembrar, você vai ver que você era totalmente diferente. Agora, se você lembrar da sua vida sem Jesus e não ver diferença, irmão, eu acho que é melhor você rever um pouquinho as suas coisas. Porque senão você não teve um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. O velho homem, igual a Bíblia diz, que o velho homem fica lá para trás, e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura nos tornamos. E essa transformação começa a ser uma coisa diária na nossa vida. Começa a acontecer as coisas e tudo começa a mudar. Nossa, pastor, não, irmãos, quando Cristo te chama, Ele te chama do jeito que você está. Quem vai transformar você é o Espírito Santo de Deus. Não é as pessoas. Quem se lembra de Pedro? Pedro foi uma pessoa que andou com Jesus. Estava do lado de Jesus. Andou por quase 3 anos do lado de Jesus. E aí Jesus, quando está lá no Getsemane, um pouco antes dele ser preso, ele tem todas aquelas questões que eles estavam orando, aí os discípulos ficaram dormindo e tudo mais. Mas quando ele é preso, o que Pedro faz? Tira a espada que estava lá do lado dele e corta a orelha do soldado, de Malco. Lembra disso? O que Jesus fala? Foi, Pedrão, não é assim, Pedrão. Pega a orelha do soldado, passa o super bom de gospel dos céus e cola a orelha do soldado. Só que sabe o que é interessante de toda essa história, e eu acho que isso passa, às vezes, despercebido pelas pessoas? Ele tinha uma espada do lado dele. E nunca, em todo o tempo que Jesus estava do lado dele, falou assim, para você me seguir, você tem que largar essa espada. Pedro teve que ter uma mudança através das atitudes dele. E aí Jesus fala, não é bem assim, Pedro. E é aí que ele começa a mudar. Larga a espada e começa a sua caminhada. Meus queridos, nós como carta de Cristo precisamos ter umas transformações na nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus fala assim, em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3. A transformação é necessária na nossa vida. Precisamos mudar o conceito das coisas. A palavra de Deus diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. A mudança é causada pela palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós sermos transformados se não lermos a palavra. Não tem como sermos transformados se não meditarmos na palavra. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus iria nos lembrar das coisas que nos foram ensinadas. Como Ele vai lembrar para nós se não lermos a palavra? Meus queridos, o poder da transformação está nas mãos do Espírito Santo de Deus. E essa transformação vai vir através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Deixe que o Espírito Santo transforme você. Deixe que o Espírito Santo mude a sua vida.
Você é carta de Cristo aqui nessa terra. Você é um representante do Senhor. E a sua vida precisa ser transformada, para que a gente possa influenciar onde nós estamos. Influenciar a nossa família, influenciar no nosso trabalho, influenciar na nossa escola. Igual aquela historinha antiga, né, do rapaz que chegou na igreja depois de 1 ano ter servido o exército. E chega para o pastor todo felizão: pastor, eu fiquei 1 ano lá e ninguém descobriu que eu era crente. Meus queridos, as pessoas têm que olhar para você e ver a luz de Cristo brilhando na sua vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver o Senhor quando olha para nós. E a nossa vida como carta, meus queridos, ela precisa ser lida. Alguém se lembra daquele ditadinho, né? A minha vida é um livro aberto. Eu já falei isso. Quem já falou, a minha vida é um livro aberto? É porque geralmente a pessoa não tem medo de que a pessoa olhe para a vida dela, amém? Tudo bem que tem uns livros fechados, mas... amém. Nós, como cartas de Cristo, meus irmãos, as pessoas vão ler a nossa vida. A carta, ela tem uma função de que a pessoa que recebe vai o quê? Ler. Ou você recebeu alguma... tudo bem, tem umas cartas que a gente não quer ler. Né, de banco, cartão de crédito, Jeová, toma conta. E quando vem do departamento de trânsito, então, Jesus Cristo Nazaré, tem misericórdia. Geralmente nós falamos que a nossa vida é um livro aberto porque não temos medo. Mas a carta, ela tem a função de, a pessoa que recebe, ela vai ler. E as pessoas estão lendo a nossa vida, estão vendo as nossas atitudes, estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. Se somos cartas aqui de Cristo nessa terra, as pessoas vão ler a nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, quando fala isso, eu sinto um poder de ousadia tão grande de Paulo quando ele fala isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você já imaginou a autoridade de Paulo para dizer isso? Você já pensou na autoridade de Paulo de falar assim, ó, você me imita, porque eu imito a Cristo. É uma coisa muito forte, irmão. Quando Paulo fala isso, ele chega a falar que assim, ó, não é para você imitar a Cristo, não, imita a mim, porque eu imito a Cristo. A nossa vida é uma carta, e as pessoas, quando lêem a nossa vida, vai ver as nossas atitudes. Eu já contei aqui algumas vezes. Há um tempo atrás, eu estava no centro de Paulínia, e eu tinha saído do trabalho e estava com uma outra pessoa, e eu vi o carro de uma pessoa conhecida. Eu falei assim, passa perto, e eu sou meio brincalhão, irmão. Quando eu passei perto, eu dei um berro. Falei, ah! Para dar um susto na pessoa. A pessoa virou para mim, ah, seu filho! Você não precisa terminar, né? Aí a pessoa, na hora que percebeu que era eu, irmão. É o Almir. Eu falei, vai. E a pessoa que estava comigo dirigindo, ela saiu correndo. Irmão, na hora que eu cheguei na igreja depois, essa pessoa ficou totalmente desconcertada. Irmão, somos pegos de surpresa. As pessoas estão lendo a nossa vida. As pessoas estão vendo as nossas atitudes. O que nós somos daquela porta para fora? É uma coisa até meio clichê ficar falando isso, mas ser cristão daquela porta para dentro é muito fácil. É fácil demais, porque aqui nós sentimos a presença de Deus, glorificamos ao Senhor, o Senhor se manifesta no nosso meio. Eu não estou falando que Ele se manifesta somente aqui, Ele pode manifestar na sua vida, lá na sua casa, e começar a tocar nas pessoas em nome de Jesus. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, onde você estiver, Ele pode fazer isso.
E Ele quer fazer isso. Mas ser cristão daquela porta para dentro é muito fácil. Nós temos que influenciar, meus queridos, lá fora. E a nossa vida como carta, as pessoas estão lendo a nossa vida. As nossas atitudes podem falar mais do que 1000 palavras. Podem falar mais do que 1000 palavras. Eu acho tão bonito, hoje a gente estava falando isso na escola dominical, sobre as atitudes que nós temos, como cristão, como servos do Senhor. As pessoas, meus queridos, estão olhando para nós. Estão olhando para a nossa vida. E o que a gente está representando? O que a gente está passando para as pessoas? O que elas estão lendo em nós? O que elas estão enxergando na minha vida e na sua? Será que estamos causando uma influência positiva ou uma influência negativa? Quando as pessoas olham para a nossa vida, meus irmãos, elas vão nos julgar. E isso o mundo tem feito. E são coisas simples, meus irmãos, que destrói toda uma coisa que você estava construindo. Furar uma fila. Irmão. Toma cuidado. Possa ser que as pessoas não estão nem, mas o teu Deus está olhando. É não voltar o troco, que te voltam a mais. O Jeová me abençoou. Te abençoou e lesionou uma pessoa. Lesou uma pessoa lá e aí ela vai ter que pagar do bolso. Irmãos, devemos tomar cuidado. Nós, como cartas do Senhor aqui nessa terra, as pessoas estão lendo a nossa vida. Eu não sei se quando você recebia a carta que nós falamos aqui no início, quando você lia, você dava para sentir a escrita da pessoa, aquilo que a pessoa estava passando, a emoção da pessoa no momento, e você sentia, e muitas das vezes você se colocava no lugar da pessoa. O que as pessoas estão sentindo quando leem a nossa vida? Nós temos que influenciar, meus queridos, em nome de Jesus. Temos que imitar a Cristo Jesus. Temos que ser imitadores de Cristo. Como cartas de Cristo aqui nessa terra, e a função, uma das funções da carta também, nós somos fomos chamados por Deus, fomos chamados pelo Senhor para fazer o bem para as outras pessoas. Eu lembro quando eu estava namorando com a minha digníssima. Você está muito elegante hoje? É porque você não fala, irmão, bicho pega. Brincadeira. Eu lembro que quando a gente estava namorando, a gente foi para o Habib's lá em Campinas. Quem já comeu no Habib's? Ó, fazendo propaganda aqui, né? Misericórdia. É bom, é gostoso. E eu lembro que a Paula estava junto. Fez parte, irmão. E aí tinha um garçom que sempre dava em cima dela. Irmãos, eu não brilhava tanto Jesus assim, sabe? E aí eu fiquei incomodado com aquilo, cara. Irmão, quem já foi ciumento aqui, levanta a mão. Seja sincero, irmão. Pode levantar a mão, rapaz. Jeová tá vendo. Precisa ser, né? Irmão, eu já fui um cara extremamente ciumento, velho. De ser doente, cara. E aí eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, não, que onde já se viu, cara? Você é doido? O maior trabalho para arranjar uma mulher bonita. Aí vem um cara de repente que para com isso. E aí, você lembra o que eu fiz? Eu peguei um papel de guardanapo e escrevi assim.
Pastor, quando eu lembro dessas coisas, eu falo, meu Deus, que viagem. Eu escrevi assim: estou de olho. Eu sei que você está em cima da minha namorada. Fica esperto. E entreguei o bilhetinho pro rapaz. Lembra disso? Irmão, depois disso eu nunca mais comi no Habib's. Vai saber o que vai acontecer, né? E depois de muito tempo depois que a gente voltou, eu vi que ele não trabalhava mais lá, fiquei só olhando. Agora eu vou comer. Agora eu fico imaginando na hora que o cara leu o negócio, que o cara era magrinho, baixinho, irmão. Eu sempre fui meio grande assim. A mensagem que eu passei ali, irmão, não foi boa. E muito provavelmente na hora que ele leu, ele recebeu, ele sentiu a minha raiva. Meus queridos, as pessoas estão olhando para nós. E o que elas estão lendo em nós? Será amor? Será compaixão? Será coisas boas que nós fazemos? Ou será ódio, raiva, rancor, amargura? Nós transmitimos aquilo que nós estamos passando, irmãos. E as pessoas estão lendo. E outra, nós fomos feitos, chamados por Deus para fazer o bem e não fazer o mal. E é interessante isso, a Bíblia fala assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser o que é servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O problema hoje é que nós estamos querendo ser servidos e não servir, e não fazer o bem, e não cooperar com a obra, e não ajudar com a obra. Eu sei que você tem a sua vida particular, irmão, e você tem que vivê-la assim. Viver com a sua família, viver bem, ter prazer de viver com a sua família. Mas não se esqueça da obra do Senhor. Não deixe a obra de Deus de lado. Não deixe e transmita aquilo que está acontecendo com a sua vida. Você foi chamado, meus queridos, para propagar o Evangelho de Cristo. Cristo veio da mesma forma que eu e você. A palavra de Deus fala em Filipenses assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Somos cartas de Cristo aqui nessa terra. Somos representantes do Senhor aqui nessa terra. E as pessoas estão lendo a nossa vida, estão observando a nós. E o que nós temos feito? Temos fechado os olhos para o que acontece daquela porta para fora? Temos guardado dentro de nós aquilo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida? Daquilo de bom que o Senhor representa para nós? Meus queridos, abra a sua boca, fale de Jesus em todo o tempo. Abre a sua boca e fale do Evangelho. Fale que Jesus pode mudar a vida do homem. Fala que Jesus o ama e quer transformar a vida dele. Abre a sua boca, viva o Senhor em o nome de Jesus. Você é a carta de Cristo aqui nessa terra. Você tem que propagar o amor do Senhor e não raiva, ódio. E o que mais nós temos visto são servos do Senhor com um discurso de ódio, com um discurso de raiva. Você vai ver, se Deus está em mim, se o Deus que eu sirvo não fizer isso com aquela pessoa, irmãos, pelo amor de Jesus, que Deus é esse? Uma vez eu escutei uma história de uma mulher que se apaixonou por um homem casado. E ela orava para que Deus desse aquela pessoa para ela. Deus vai destruir uma família para construir outra? Que coerência tem nisso? Não tem liga, irmão. Não
não se encaixa o negócio. Que coisa é essa? Irmãos, fomos chamados para fazer o bem, para servir ao Senhor e servir as pessoas em nome de Jesus, porque lá fora estão olhando para a nossa vida, e possa ser que até pessoas que estão do teu lado estão olhando para você, vendo as suas atitudes. Eu já falei aqui, uma vez eu estava passando perto de uma casa e um louvor lindo, maravilhoso tocando, e de repente sai a mulher de lá de dentro com um pedaço de pau falando tudo quanto é palavrão, irmão. Eu falei assim, uai, só, que negócio é esse? E o pau quebrando, irmão, e o louvor tocando. As pessoas estão olhando para nós, irmãos, elas leem a nossa vida. Outra coisa que nós, como cartas do Senhor, temos que fazer é transmitir o que é a expressão de quem escreveu, que é a expressão de Cristo. Temos que transmitir o Senhor, temos que falar de Jesus, temos que mostrar o amor de Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus fala assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Cristo. Jesus conviveu ali muito tempo com os discípulos, e aí Filipe vem e fala aquilo lá, não, queremos, não. Jesus falou, rapaz, você está tanto tempo do meu lado e não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. E como você fala assim para mostrar o Pai? Meus queridos, temos que mostrar com as nossas vidas o Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar em nós e ver a expressão do Senhor. O autor que escreveu essa carta, que é a sua vida. As pessoas têm que olhar na minha vida e na sua e ver o Senhor operando. Ver aquilo que está transformando a nossa vida. A palavra de Deus fala assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Meus queridos, você representa Cristo aqui nessa terra. Você é chamado de cristão porque lá no passado pessoas pagaram um preço e se pareciam com Cristo. Qual é o preço que nós estamos pagando hoje? Nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Temos que expressar o autor da carta, que é a nossa vida. Temos que transmitir o amor de Jesus no nosso andar, no nosso caminhar. Eu até anotei uma frase, na verdade um poema, um verso que eu achei tão interessante. Na verdade eu peguei só um pedaço dele e eu queria compartilhar com você. Fala assim: o Evangelho segundo você. Há um Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João também. Há outro Evangelho que muitos estão lendo, o Evangelho segundo você. Todos os ensinamentos que encontramos na Bíblia são fatos que sabemos ser verdade. Você deve vivê-los e torná-las o Evangelho segundo você. Muitos não leem as palavras da Bíblia. Vou lhe dizer que alguns deles fazem. Eles estão lendo o livro que você está escrevendo, o Evangelho segundo você. A Bíblia fala sobre 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, meus queridos, existe um outro evangelho, o Evangelho segundo você, o Evangelho segundo a minha vida e a sua. Os ensinamentos que na Bíblia existem são verídicos, são fatos importantes para a nossa vida. E eu sei que você sabe disso. E temos que vivê-los. Porque estamos sendo um evangelho para as pessoas lá fora.
As pessoas olham para a nossa vida e veem o Evangelho segundo você. Veem um Evangelho segundo aquilo que você vive. Veio um Evangelho segundo aquilo que você está fazendo. Meus queridos, temos que ter o poder de influência. Somos os representantes de Cristo aqui nessa terra. E eu sei que você, em nome de Jesus, possa ser que hoje possa estar passando por alguns problemas, algumas tribulações, mas independente disso, você é carta de Cristo aqui nessa terra. Eu vou pedir para que você fique de pé em nome de Jesus. Vou chamar aqui o grupo de louvor, já está para tomar os seus lugares. Há muito tempo atrás, me perguntavam da seguinte forma, e fizeram essa pergunta e eu parei para pensar. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho essa ciência dentro de mim. Quem tinha influenciado a minha vida, quem tinha exercido influência no meu ser, para a glória de Deus, como homem, como pessoa, o meu pai e minha mãe exerceram uma influência poderosa na minha vida. Me ensinaram a ser uma pessoa de bem. Me ensinaram a ser um homem trabalhador. Me ensinaram a amar a minha esposa, a amar os meus filhos. Dedicaram a sua vida por mim. Eu sou grato a Deus por eles. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai retribuir. Agora, o que influenciou a minha vida no reino de Deus foi isso aqui, irmão. Foi a palavra de Deus. Foi a palavra do Senhor que influenciou a minha vida. Eu deixei com que o Espírito Santo de Deus transformasse o meu ser. Eu era uma pessoa extremamente difícil, irmão. Glórias a Jesus que você não me conheceu antes. Eu era uma pessoa extremamente difícil. Difícil mesmo. Mas pela misericórdia do Senhor, eu deixei com que o Espírito Santo de Deus transformasse a minha vida. E as palavras que o Senhor Jesus deixou aqui, as palavras que estavam escritas aqui, que estão escritas aqui, influenciaram a minha vida. Deixe que o Senhor influencie a sua vida, em um nome de Jesus. Muitas pessoas podem ser tocadas por Deus através da sua vida. E eu sei em um nome de Jesus que vão ser tocadas através da sua vida. Deixe o Senhor transformar o seu ser. Deixe com que o Senhor exerça a influência nas pessoas através da sua vida. Seja um representante de Cristo aqui nessa terra, meu irmão. Em um nome de Jesus. Expresse o Senhor, expresse o amor de Deus em um nome de Jesus Cristo.